Entregadora surpreende a 30 engenheiros de uma grande empresa quando resolve um problema que nem eles conseguiram. Prepare-se, essa história vai te surpreender. Bem-vindos ao canal Contos da Alma. Se inscreva, deixe seu like e comente de qual cidade está assistindo essa linda história. Sofia Pereira, ou Sophie, como era conhecida por seus clientes e colegas de trabalho, era uma força da natureza sobre duas rodas. Aos 28 anos, ela dominava as ruas da metrópole como poucos. Sua bicicleta, uma extensão de seu corpo, deslizava com agilidade entre os carros, desviando de obstáculos e encontrando atalhos que só os verdadeiros conhecedores da cidade sabiam. Entregadora de aplicativo, Sophie não via seu trabalho apenas como uma forma de ganhar a vida, mas como uma oportunidade de observar o mundo, de interagir com diferentes pessoas e de desvendar os pequenos enigmas do dia a dia. Sua rotina começava antes do sol nascer, com o cheiro de café fresco e o som das buzinas que anunciavam o despertar da cidade. Ela gostava de pedalar nas primeiras horas da manhã, quando as ruas ainda estavam vazias e o ar era mais puro. Era nesses momentos que sua mente, naturalmente curiosa, divagava, conectando pontos, observando padrões, resolvendo problemas que a maioria das pessoas nem sequer notava. Sophie tinha uma inteligência prática, uma capacidade de ver soluções onde outros viam apenas impasses. Era um dom, uma habilidade que ela havia aprimorado nas ruas, lidando com imprevistos e encontrando sempre o melhor caminho. Enquanto Sophie pedalava, a quilômetros dali, em um dos edifícios mais modernos da cidade, o caos silencioso se instalava na Tech Solutions. A Tech Solutions era uma gigante da tecnologia, uma empresa que se orgulhava de sua inovação, de seus laboratórios de ponta e de seus 30 engenheiros, os mais brilhantes do país. Liderados pelo Dr. Arthur Costa, um homem de 55 anos, com um intelecto afiado, mas uma mente presa a métodos tradicionais, eles estavam diante de um problema que parecia insolúvel. O problema era o coração da empresa, o sistema de logística e entrega. Projetado para ser o mais eficiente do mercado, ele havia começado a falhar misteriosamente. Pacotes se perdiam, entregas atrasavam, e os clientes, antes satisfeitos, começavam a reclamar. O prejuízo era incalculável, e a reputação da Tech Solutions, construída com anos de trabalho, estava em jogo. Os 30 engenheiros, incluindo a jovem e promissora engenheiro Laura Martins, de 32 anos, haviam tentado de tudo. Analisaram códigos, testaram hardware, revisaram algoritmos, mas o problema persistia. Era como um fantasma, invisível, mas presente, sabotando o sistema de dentro para fora. O Dr. Arthur, frustrado e irritado, não conseguia entender como um problema tão simples, aparentemente, poderia desafiar a inteligência de sua equipe de elite. Ele acreditava que a solução residia na teoria, nos cálculos complexos, na tecnologia de ponta. Descartava qualquer ideia que não viesse de sua equipe de engenheiros, considerando-as simplistas ou irrelevantes. Acreditava que o conhecimento prático, a experiência de campo, era inferior ao conhecimento acadêmico. Essa mentalidade, embora comum em muitos ambientes corporativos, era a principal barreira para a solução do problema. Enquanto os engenheiros da Tech Solutions se afundavam em gráficos e equações, Sophie, em sua bicicleta, continuava a desbravar a cidade. Ela fazia entregas para a Tech Solutions quase todos os dias, levando peças, documentos, às vezes, até mesmo protótipos. Ela conhecia os corredores da empresa, os rostos dos funcionários, o ritmo do lugar. E, sem que ninguém soubesse, ela também havia notado algo. Algo pequeno, quase imperceptível, mas que, para sua mente observadora, parecia fora do lugar. Um detalhe que os 30 engenheiros, presos em suas teorias em seus laboratórios, nunca haviam percebido. Um detalhe que, em breve, se revelaria a chave para desvendar o enigma da Tech Solutions. O problema no sistema de logística da Tech Solutions se agravava a cada dia. Os atrasos nas entregas se tornaram rotina, os clientes estavam furiosos, e a concorrência, sempre atenta, começava a ganhar terreno. O Dr. Arthur Costa, com seu semblante antes confiante, agora exibia rugas de preocupação e noites mal dormidas. As reuniões com sua equipe de engenheiros se tornaram cada vez mais tensas, com discussões acaloradas e nenhuma solução à vista. Não é possível.
Temos os melhores cérebros do país trabalhando nisso. Como um sistema tão robusto pode falhar de forma tão inexplicável? Esbravejava o Dr. Arthur, batendo na mesa. Os engenheiros, exaustos e frustrados, apenas balançavam a cabeça. Eles haviam esgotado todas as possibilidades, revisado cada linha de código, testado cada componente, mas o erro persistia, como um fantasma zombeteiro. A engenheiro Laura Martins, a engenheira júnior, era uma das poucas que ainda mantinha a calma. Ela observava o desespero de seus colegas e a inflexibilidade do Dr. Arthur. Laura acreditava que a solução poderia estar em um lugar inesperado, fora dos manuais e dos laboratórios. Ela tentou sugerir abordagens diferentes, ouvir as reclamações dos entregadores, mas suas ideias eram sempre descartadas como pouco científicas ou irrelevantes. Foi em meio a esse cenário de desespero que Sofia, em sua rotina diária de entregas, notou a crescente tensão na Tech Solutions. As pessoas nos corredores pareciam mais apressadas, os rostos mais fechados, e o Sr. Manuel, o porteiro, que sempre a recebia com um sorriso, agora exibia um semblante preocupado. As coisas não andam bem por aqui, Sophie. Esse problema no sistema de entregas está deixando todo mundo de cabelo em pé. Já tentaram de tudo, mas nada resolve, confidenciou o Sr. Manuel, enquanto Sofia assinava o protocolo de entrega. Sofia, com sua curiosidade aguçada, perguntou mais sobre o problema. O Sr. Manuel, que conhecia os bastidores da empresa como poucos, explicou que o sistema estava falhando de forma intermitente, causando atrasos e perdas de pacotes. Ele mencionou que os engenheiros estavam trabalhando dia e noite, mas sem sucesso. É como se o sistema tivesse vida própria, sabe? Funciona um dia, falha no outro. Ninguém entende. Enquanto o Sr. Manuel falava, Sofia observava o movimento no saguão da empresa. Entregadores entrando e saindo, pacotes sendo despachados, a rotina frenética de uma empresa de logística. E foi nesse momento que algo chamou sua atenção. Um detalhe. Um pequeno, quase imperceptível, detalhe que ela havia notado em suas entregas anteriores, mas que agora, com as informações do Sr. Manuel, começou a fazer sentido. Era um padrão sutil, mas presente. Ela havia notado que, em determinados horários do dia, ou em dias específicos da semana, a movimentação de um determinado tipo de pacote era diferente. E que, coincidentemente, eram nesses momentos que os problemas no sistema pareciam se agravar. Ela não tinha certeza, mas sua intuição, forjada em anos de experiência nas ruas, dizia que havia algo ali. Algo que os engenheiros, presos em seus escritórios e em seus códigos, não conseguiam ver. Naquele dia, ao invés de ir embora após a entrega, Sofia decidiu esperar. Ela observou o fluxo de pacotes, a forma como eram manuseados, os horários de pico. E quanto mais observava, mais a sua teoria ganhava força. Era uma teoria simples, tão simples que parecia absurda para uma empresa de alta tecnologia. Mas, para Sofia, fazia todo o sentido. Era uma solução que não envolvia algoritmos complexos ou hardware de última geração, mas sim a observação atenta e o conhecimento prático do dia a dia. Ela sabia que seria difícil convencer os engenheiros, especialmente o Dr. Arthur, de que uma entregadora poderia ter a solução para um problema que eles, com toda a sua expertise, não conseguiam resolver. Mas Sofia era persistente. Ela acreditava em sua observação, em sua intuição. E sabia que, às vezes, a solução mais óbvia é a que está escondida à vista de todos, esperando ser descoberta por alguém com um olhar diferente. O desafio estava lançado, e Sofia, a entregadora, estava pronta para enfrentá-lo. Com a teoria em mente, Sofia decidiu que precisava de mais do que apenas observações casuais. Ela precisava de dados, de provas concretas que pudessem sustentar sua intuição. Nos dias seguintes, cada entrega na Tech Solutions se tornou uma missão de investigação. Ela não apenas entregava os pacotes, mas observava o fluxo de trabalho, os horários de pico, os tipos de pacotes que causavam mais problemas. Ela conversava com outros entregadores, com os funcionários do setor de expedição, com o Sr. Manuel, coletando informações que os engenheiros, presos em seus laboratórios, nunca teriam acesso. Sua observação mais crucial aconteceu em uma tarde de sexta-feira,
o dia em que os problemas no sistema de entregas pareciam se agravar. Sofia estava no saguão, aguardando a liberação de um pacote, quando notou algo peculiar. Um dos funcionários da expedição, apressado, estava tentando encaixar um pacote grande e pesado em uma esteira transportadora que parecia pequena demais para ele. O pacote emperrou, causando um pequeno congestionamento. O funcionário, irritado, forçou o pacote, que finalmente passou, mas com um solavanco que fez a esteira tremer. Sofia já havia notado que os problemas eram mais frequentes com pacotes de um determinado tamanho e peso, e que a esteira transportadora, que levava os pacotes para o setor de triagem, parecia ser o gargalo. Ela se lembrou de uma conversa com o Sr. Manuel, que havia mencionado que a empresa havia trocado as esteiras há alguns meses por modelos mais modernos e compactos. Aquilo acendeu uma luz na mente de Sofia. Os engenheiros estavam focados em software, em algoritmos, em falhas de sistema. Mas e se o problema fosse mecânico? E se as novas esteiras, embora mais modernas, não fossem adequadas para o volume e o tipo de pacotes que a Tech Solutions movimentava? E se o problema não fosse o sistema em si, mas a forma como os pacotes eram manuseados e transportados fisicamente? Ela começou a fazer anotações detalhadas, o tamanho dos pacotes que emperravam, o horário em que isso acontecia, a frequência dos solavancos. Ela percebeu que, a cada solavanco, o sistema de rastreamento de pacotes, que era integrado à esteira, registrava um erro. Um erro que os engenheiros interpretavam como uma falha de software, mas que, na verdade, era um problema mecânico que gerava um falso positivo no sistema. Com essa nova perspectiva, Sofia começou a ver o problema de forma diferente. Não era um erro de código, nem um bug no sistema. Era uma incompatibilidade entre o hardware e o volume de trabalho. As esteiras, projetadas para pacotes menores e mais leves, estavam sendo sobrecarregadas, causando os emperramentos e os solavancos, que, por sua vez, geravam os erros no sistema de rastreamento. Ela sabia que sua teoria era ousada e que seria difícil convencer o Dr. Arthur e sua equipe de engenheiros. Eles estavam tão imersos em suas análises complexas que não conseguiam ver a solução simples que estava bem diante de seus olhos. Mas Sofia estava determinada. Ela tinha a prova, os dados e, mais importante, a experiência prática de quem vivia o problema todos os dias. Com a ajuda do Sr. Manuel, que a incentivou a não desistir, Sofia decidiu que era hora de apresentar sua teoria. Ela sabia que seria um desafio, que enfrentaria ceticismo e talvez até zombaria. Mas ela acreditava em sua observação, em sua intuição. E sabia que, às vezes, a solução mais óbvia é a que está escondida à vista de todos, esperando ser descoberta por alguém com um olhar diferente. O desafio estava lançado, e Sofia, a entregadora, estava pronta para enfrentá-lo. Com suas anotações e a convicção de sua descoberta, Sofia sabia que o próximo passo seria o mais difícil: apresentar sua teoria aos engenheiros da Tech Solutions. O Sr. Manuel, vendo a determinação da jovem, conseguiu uma brecha. Ele informou a Laura Martins sobre a persistência de Sofia e sua observação peculiar. Laura, sempre aberta a novas ideias, mesmo as não convencionais, decidiu dar uma chance a Sofia. Em uma tarde, Laura convidou Sofia para uma conversa informal em uma sala de reuniões vazia. O Dr. Arthur Costa estava em uma reunião importante, e Laura queria ouvir Sofia sem a pressão da hierarquia. Sofia, um pouco nervosa, mas confiante em suas observações, explicou sua teoria. Ela descreveu como os pacotes maiores e mais pesados emperravam nas esteiras, causando solavancos que geravam erros no sistema de rastreamento. Ela mostrou suas anotações, os horários, os tipos de pacotes, os padrões que havia identificado. Laura ouviu com atenção, seus olhos se arregalando à medida que Sofia falava. Era tão simples, tão óbvio, e ainda assim, ninguém havia pensado nisso. Os engenheiros estavam tão focados na complexidade do software que ignoraram o problema físico, o elo mais fraco da corrente. Sofia, isso faz muito sentido. Mas como podemos provar isso ao Dr. Arthur e à equipe? Perguntou Laura, com um brilho de esperança nos olhos. Sofia sugeriu um teste simples: monitorar a esteira transportadora com câmeras de alta velocidade e sensores de impacto,
correlacionando os solavancos com os erros no sistema. Laura achou a ideia brilhante. Ela sabia que seria difícil convencer o Dr. Arthur, mas a lógica de Sofia era irrefutável. No dia seguinte, Laura, com a ajuda de Sofia e do Sr. Manuel, montou um pequeno experimento. Eles instalaram câmeras e sensores na esteira problemática, e Sofia continuou suas entregas, observando e registrando os eventos. Em poucas horas, os dados eram claros. Cada solavanco na esteira correspondia a um erro no sistema de rastreamento. O problema não era o software, mas a esteira. Laura levou os resultados para o Dr. Arthur. Ele, a princípio, reagiu com descrença e irritação. Engenheira Martins, estamos falando de um sistema de milhões de dólares, projetado pelos melhores. E você me vem com uma teoria de que o problema é uma esteira. Isso é absurdo. Laura, porém, manteve a calma. Dr. Arthur, os dados não mentem. E a observação de Sofia, uma entregadora, nos levou a um ponto cego que nossa equipe, com toda a sua expertise, não conseguiu ver. O problema não é a complexidade, mas a simplicidade. As esteiras não são adequadas para o volume e o tipo de pacotes que estamos movimentando. Elas estão causando solavancos que geram os erros no sistema. O Dr. Arthur, relutante, analisou os dados. Ele viu as imagens das câmeras, os gráficos dos sensores, a correlação inegável entre os solavancos e os erros. A princípio, tentou encontrar falhas, mas não havia. A prova era irrefutável. A solução, tão simples, estava ali, bem diante de seus olhos, trazida por uma pessoa que ele jamais imaginaria que pudesse contribuir. Um silêncio pesado pairou na sala. Os outros engenheiros, que haviam sido convocados para a reunião, também estavam chocados. Eles haviam passado semanas, meses, buscando uma solução complexa, quando a resposta estava em algo tão básico. A humildade, uma emoção rara naquele ambiente, começou a se instalar. O Dr. Arthur, finalmente, levantou a cabeça. Seus olhos, antes cheios de irritação, agora demonstravam uma mistura de surpresa e respeito. Sofia, eu não sei o que dizer. Você resolveu o problema que 30 engenheiros não conseguiram. Como você percebeu isso? Sofia sorriu, um sorriso simples e genuíno. Dr. Arthur, eu passo o dia nas ruas, vendo as coisas acontecerem. Eu vejo o que funciona e o que não funciona. E, às vezes, a solução não está nos códigos, nem nos cálculos, mas na observação atenta do dia a dia. É o conhecimento prático, sabe? Aquele momento marcou uma virada na Tech Solutions. A solução era simples: substituir as esteiras por modelos mais robustos e adequados ao volume de trabalho. A descrença inicial deu lugar à admiração. A entregadora, que ninguém esperava, havia desvendado o enigma que desafiava os melhores engenheiros. E, com isso, não apenas resolveu um problema crucial para a empresa, mas também abriu os olhos de muitos para o valor do conhecimento prático e da humildade intelectual. A solução de Sofia foi implementada, e os resultados foram imediatos e impressionantes. As novas esteiras, mais robustas e adequadas ao volume de trabalho, eliminaram os solavancos e, consequentemente, os erros no sistema de rastreamento. As entregas voltaram à normalidade, os atrasos desapareceram, e a satisfação dos clientes disparou. A Tech Solutions, que estava à beira de uma crise, recuperou sua reputação e sua liderança no mercado. O Dr. Arthur Costa, antes cético e arrogante, passou por uma profunda transformação. A humildade de ter sido superado por uma entregadora, por uma solução tão simples e prática, o fez repensar seus próprios métodos e preconceitos. Ele convocou uma reunião com toda a equipe da Tech Solutions, incluindo os 30 engenheiros. Diante de todos, reconheceu publicamente o mérito de Sofia. Eu, Arthur Costa, chefe do departamento de engenharia desta empresa, venho hoje não para dar ordens, mas para aprender. Aprendi que a inteligência não está apenas nos diplomas e nos laboratórios, mas também na observação atenta, na experiência prática e na humildade de reconhecer que a solução pode vir de onde menos se espera. Sofia Pereira, uma de nossas entregadoras, resolveu um problema que nós, com toda a nossa expertise, não conseguimos. E por isso,
Sou eternamente grato. As palavras do Dr. Arthur ecoaram na sala, gerando aplausos e um novo respeito por Sofia. A engenheiro Laura Martins, que sempre acreditou em Sofia, sorria orgulhosa. O senhor Manuel, o porteiro, com os olhos marejados, sentia que a justiça havia sido feita. Sofia, um pouco envergonhada com tanta atenção, mas com o coração cheio de alegria, agradeceu a todos, reforçando a importância do trabalho em equipe e da valorização de todos os conhecimentos. O reconhecimento de Sofia não se limitou a palavras. A Tech Solutions, sob a nova visão do Dr. Arthur, criou um programa de inovação aberta, incentivando funcionários de todos os níveis a apresentarem ideias e soluções para os problemas da empresa. Sofia foi convidada a liderar um novo departamento, o de otimização de processos e logística, onde sua experiência prática e sua capacidade de observação seriam valorizadas. Ela aceitou o desafio e, com sua liderança, a Tech Solutions se tornou um modelo de empresa, onde a hierarquia dava lugar à colaboração, e o conhecimento prático era tão valorizado quanto o conhecimento acadêmico. Sofia, a entregadora que um dia pedalava pelas ruas da cidade, agora liderava uma equipe, implementando soluções inovadoras e transformando a forma como a empresa operava. Ela continuou visitando o Sr. Manuel, que se tornou seu confidente e conselheiro, e sempre que podia, pegava sua bicicleta para dar uma volta pela cidade, lembrando-se de suas raízes e da importância de nunca perder a conexão com a realidade. A história de Sofia se espalhou, inspirando muitos a valorizarem o conhecimento prático e a não subestimarem o potencial de ninguém, independentemente de sua formação ou posição social. Ela provou que a verdadeira inteligência não está em ter todas as respostas, mas em saber fazer as perguntas certas e em estar aberto a aprender com todos. E assim, Sofia Pereira, a entregadora que desvendou o enigma da Tech Solutions, deixou um legado de humildade, inovação e a certeza de que a solução para os maiores problemas pode estar na simplicidade e na observação atenta do dia a dia.